Ainda, portanto, para vocês, quais são os mistérios mais interessantes que nós temos na nossa vida, ainda para serem resolvidos ou interpretados? Para mim, é o que eu vim fazer aqui. O que me apaixona de verdade, ou aquilo que às vezes a gente pensa que apaixona. É muito difícil isso. Eu sou uma buscadora do autoconhecimento, te digo, por isso que eu acho, a gente vai entrar depois na parte do cérebro, isso que conversa e tem muitos desejos. Porque entre tudo que o mundo nos propõe, entre a nossa criação e entre eu, indivíduo sozinha, descobrir o que realmente me apaixona para mim. Independente daquilo, tudo de informação que eu tenho para fora, que também às vezes é legal, mas não é o que me apaixona. Então isso para mim, assim, é um grande mistério, porque é difícil descobrir, não é fácil. Mas não acho impossível e às vezes acho que uma vida não basta para a gente descobrir todos os mistérios, né? Mas esse eu acho que é o entender assim, o que é... Gente, essa máquina fantástica aqui, o universo todo, tudo isso, as plantas, a natureza, os animais, como é que funciona, quem é que organizou tudo isso, né? Qual é meu papel nisso tudo, né? E como eu me realizo nesse meio aí todo, com aquilo que me foi dado na condição que eu nasci, no sexo que eu nasci, enfim. Eu nasci assim, com esse corpo, nessa família, nesse lugar, com essa habilidade ou com outra, como que eu descubro? Primeiro as minhas habilidades para sobreviver nisso e depois o que me apaixona de verdade. Eu acho que é um grande mistério para mim, né? Bem, em primeiro lugar, eu protesto, não que você concorde. Eu, quando vim ao planeta Terra, na Gaia, não fui consultado. Sobre protesto. Tá? Eu não fui consultado, como também não tive acesso à lista de opcionais. Afinal de contas, quando eu compro um carro, aí vem a lista, o senhor quer ar-condicionado, quer isso, quer aquilo, outro. Eu não. Eu fui jogado aqui sem direito à escolha, pai, mãe, família, planeta, época, nada. Na verdade, hoje eu acho que eu estou na encarnação 57. Eu fiz as contas, sabe? Mas, tudo bem. Até que eu fui privilegiado. Eu vim com muitos opcionais, mais do que eu consegui usar. Eu era um cara muito talentoso no piano, 25 anos. Tive que largar porque eu resolvi ser escritor. Porque ou eu escrevia, nessa altura já passei de 53, eu estava no 51, na boa ideia, sabe? Da pinga, da 51 livros, eu era garoto de propaganda da Pirassununga. Até que foi bom. Mas eu devia levar o piano. E outros talentos lá. Então eu fui até privilegiado. Mas foi protestos. Eu não sei se eu queria ser da espécie humana. Hoje eu tenho minhas sérias dúvidas a respeito. Por outro lado, descobri coisas maravilhosas. Em alguns raros seres humanos, por exemplo, a Tábua das Esmeraldas, onde diz: sua missão aqui é sair daqui mais evoluído que chegou. E como? Transforme toda a tua matéria em pura espiritualidade. O que é isso? Transforme tudo em nobreza, beleza e justiça. Agora encontrei luz. De fato, a única possibilidade para mim desta condição humana, que é uma miséria danada, é buscar, desde a minha pequenez, o nobre, o belo e o justo. Isto ilumina a minha alma, isso me dá uma iluminação, ela me dá um verdadeiro entusiasmo, me tira do sério, você entende? Então aí eu encontrei um caminho, um sentido na minha existência. Essa é a maior parte da minha vida. Eu busco isto. Busco plantar. Toda a minha obra é dedicada ao nobre, ao belo e ao justo. Isto para mim é a verdadeira compaixão. Paixão mesmo, paixão cósmica. Aliás, eu admiro e amo, por exemplo, as ciências da saúde. A ciência da saúde, aqui, os dois maravilhosos representantes buscam isso. Buscam a nobreza, a beleza e a justiça. Não cultuam de jeito nenhum a teoria da evolução, que é
ver se são mais aptos. Não. Aqui nós cuidamos dos combalidos, daqueles que não podem se cuidar, da criança que é indefesa, do velho que precisa de amparo, do doente que precisa de uma cadeira, que precisa de amparo, que precisa de compaixão. Então, todas as ciências da saúde buscam haver. Isso para mim é civilidade. No mundo bárbaro que nós vivemos, esta é a verdadeira teoria da evolução. O nobre, o belo e o justo. E eu tiro o chapéu para quem pratica isso. Isso me emociona até o fundo da minha alma, entende? Saber que eu posso sim ajudar um pouquinho nesta busca. Porque meu protesto é que esse mundo é implacável. A natureza é implacável. Eu respeito a natureza, mas ela não tem dó de ninguém. Aliás, me pergunto que esse tal de Deus, para mim deve ser muitos os deuses, na verdade, o que ele estava fazendo quando ele pegou os animais para se comerem entre si? Não podia ser mais simpático, não? Que barbárie é essa, entende? Onde ninguém tem dó de ninguém. Aliás, a própria condição humana, quem é que realmente pratica o nobre, o belo e o justo? Nós estamos cansados de ver uma brutalidade, uma barbárie, entende? De entrecomerem-se. Não só os animais se entrecomem. Então, daí ficam meus protestos sobre um mundo que é um espanto, onde a palavra misericórdia realmente me corta o coração, né? A miséria do coração. Para que tudo isso, né? Mas dou este caminho, o nobre e belo justo, a única possibilidade. E eu tiro o chapéu aos meus amigos, colegas, gente que pratica isso. É o que me basta. Dentro disso, interessante, ganhando na loteria da possibilidade de escolher alguma coisa, a senhora gostaria de vir como para a Terra? Ou em algum outro local do mundo? Como que o professor contou, e o senhor também. Como o senhor gostaria de vir? Eu? Em primeiro lugar... De que espécie? Eu gostaria... A espécie até que alguns me encantam, né? O pássaro me encanta, por exemplo, né? Voar sem limites sempre foi um sonho infantil, né? Eu lembro quando eu li o Pequeno Príncipe, né? Pensar nos planetinhas e poder se transformar. Lembram do João Campelo Gaivota, né? Que coisa encantadora que é o voar. Porque o que nos massacra é esta origem, e eu vou falar um pouco disso que eu acho que vale a pena, a nossa origem genética, que eu acho que era uma catástrofe. Eu vim de uma família aristocrática, conde, você sabe, meu tataravô e tal, o massacre da Serra Elétrica, número 1, 2, 3, 4, 5. Educação muito boa, mas um massacre também de educação. Uma impossibilidade de você se tornar quem você é. É aquilo que esperam de você, porque você é filho de fulano, você é tal, e aquilo e outro. Aquilo sempre, me enforcava. Eu admirava muito pessoas mais simples, mais humildes, que podiam fazer o que queriam, na minha visão infantil, claro. Depois descobri que não era bem assim a coisa. Mas que essa gente, pelo menos, não tinha o sufoco de estar determinado manhã, tarde e noite. Isso foi um horror para mim, essa herança. Porque teu avô, porque teu bisavô, porque já que não se dane tudo isso, entende? Custei muitos anos para me livrar disso e descobrir minha herança cósmica. Aí eu comecei a entrar no meu passado multimilenar, comecei a entender qual era a minha natureza e essência mais profunda e que essa educação pretensamente genética me proibia de ser quem eu realmente era. Aí eu comecei a me livrar das amarras desses pensamentos. Você sabe que a gente começa a viver quando descobre que a verdadeira jaula são nossos pensamentos, né? Que são impostos, são determinados. Então, na verdade, quem eu queria ser mesmo é aquilo que eu estou conseguindo ser agora, sabe? Cheguei aos 74 anos muito mais livre do que eu era quando jovem. Tudo bem, o corpo envelheceu, mas aqui dentro a coisa está de uma juventude maravilhosa. E, ao mesmo tempo, uma coisa importantíssima. Quanto mais você se ilumina, menos livre você é, mas mais orgulhoso você fica da tua falta de liberdade. Porque você tem uma missão, e a tua missão te mantém muito ocupado. Eu adoro quando meus alunos dizem o doutor não pode se aposentar, a gente precisa muito do senhor ainda.
que meu coração agradece profundamente. Diz, nossa, Que que coisa boa. bom que eu acordo ocupado cuidando de vocês. São meus filhos cósmicos. Então, eu quero que a herança genética que se dane, porque é uma herança cósmica muito mais importante. Eu não tenho filhos físicos, eu tenho filhos cósmicos. Bom, eu vou onde eu gostaria de nascer. Nesse mundo, eu acho, no lugar que eu nasci. Porque eu passei por muitas experiências na vida. Eu tive uma vida muito rica de experiências muito boas, mas de experiências muito difíceis. E todas essas experiências muito difíceis que eu tive, eu nunca perdi a alegria de viver. Eu nunca perdi o humor. E quando eu me dei conta disso, com 50 anos, por exemplo, que eu era uma pessoa que tinha passado tanta coisa e eu era uma pessoa alegre, sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa que ainda acredito no ser humano, apesar de tudo. Então, quando eu vi que eu não tinha perdido isso, eu acho, olha, nesse mundo do jeito que é, não poderia ter melhor condição para mim nascer. Se ele pudesse dizer no mundo ideal o que você gostaria de ter tido, talvez uma infância mais alegre, mais feliz, que quando a gente faz aqueles trabalhos de meditação, volta lá para trás, assim, eu olhasse isso, mas também talvez isso tenha me preparado, ou talvez seja o mistério daquilo que a gente herda, da herança cósmica, né? De nunca ter perdido essa alegria. Então, eu sou muito agradecido a todas as experiências que eu tive, sou super agradecido à condição que eu nasci e tudo isso, enfim, isso me possibilita um monte de coisa, né? Então, eu não mudaria nada. Se pudesse mudar um pouquinho, talvez é aquilo que todo mundo quer mudar. Eu queria ser o que eu sou hoje com uns 15 anos a menos. Esses são os mistérios. Né? Esses são os mistérios. Mas essa alegria, assim, eu digo sempre isso para o meu filho. O Vitor me acompanhou em 2 ou 3 fases bem difíceis da minha vida, sabe disso. Eu não perdi a alegria, sabe? A vontade de sorrir, essa esperança, né? E essa... não sei como usar a palavra assim, mas isso de saber que existe um mistério, apesar que eu não saiba qual é, e eu acredito profundamente que ele deve ser excepcional. Então, talvez esse acreditar nisso é que me leva para a vida assim com alegria. E como a religião entra nesse momento? Bom, para mim, né, a religião, eu entro como eu considero religião e mistério, para mim, muito parecido. E a fé, para mim, é uma ferramenta. Às vezes, você ter sido criado numa cultura, ou católico, enfim, e você, em certos momentos, você precisa, por exemplo, eu estou falando no meu caso, né, em certos momentos difíceis, você precisa acreditar em algo que não é aquela situação e aquilo que você está vivendo. Se você não sair dali, não olhar de fora e não acreditar que existe algo, fica muito difícil você suportar. Se você olhar matéria por matéria, sabe, que está aqui é só isso, fica muito difícil. Então, para mim, a religião é a fé que existe algo maior e um propósito maior, mesmo que eu, naquele momento, não esteja sabendo compreender qual é que é. Mas se eu passar, depois eu vou saber. E aquilo vai me ajudar. Então, essa esperança, essa fé, essa resiliência, é que, para mim, é religião.